Vamos com as notícias de hoje. A Polícia Federal faz operação para coletar provas em investigação que apura fraudes em licitações entre empresas e prefeituras de 9 municípios sergipanos. Na janela da informação, vamos chamar Sara Medeiros ao vivo, direto da sede da Polícia Federal. Bom dia, Sara. As informações com você a partir de agora. Bom dia, Ricardo. Pois é, nós estamos aqui na sede da Polícia Federal, onde foram repassados agora há pouco, em entrevista coletiva, os detalhes dessa operação Mosqueteiro, em que foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão aqui na capital e também no interior do estado, na cidade de Itabaiana. A gente vai conversar agora, Ricardo, com o coordenador dessa operação, o delegado, o doutor Antônio Carvalho. Doutor Antônio, já foram identificados em 9 municípios indícios dessa fraude. Como funcionava esse esquema? Bom, essa operação teve início por meio de uma requisição que veio da Procuradoria Regional da República lá de Recife. Chegou para a gente que haveria um grupo de empresas aqui no estado de Sergipe fraudando licitações visando a aquisição de kits de enxovais para crianças recém-nascidos e também a aquisição de material de limpeza. Como é que funcionava esse esquema? Eles participavam de pregões, tinha uma empresa de uma única pessoa em que ele comandava outras 4? Daí veio o nome da operação, Operação Mosqueteiros. Existe uma empresa principal e algumas empresas que orbitam ao redor dessa empresa principal. Elas participavam geralmente de pregões presenciais e a gente tem indícios de que elas fraudavam as licitações a fim de se beneficiarem. Isso também, além de fraudar essas licitações, também há indícios de que o material que deveria ser entregue a essas prefeituras não eram repassados? A gente está investigando isso aí. Existe uma grande diferença entre a quantidade de nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída de mercadoria. Daí a nossa desconfiança de que alguns produtos não tenham sido entregues. Isso envolvia as secretarias de assistência social, de saúde desses municípios e educação? Isso. A gente tem, até agora no inquérito, indícios de que houve pagamento de recursos, tanto do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e também do Fundeb. Quais eram esses municípios envolvidos? A gente pode citar o município de Carmópolis, o município de Rosário do Catete, são 9 municípios, né? E até agora a gente tem indícios de que, daí porque os mandatos foram expedidos pelo Tribunal Regional da 5ª Região lá de Recife, de que houve pagamento por parte de um prefeito, que seria o prefeito do município de Simão Dias. Ou seja, há já essa confirmação que houve esse pagamento, né, autorizado pelo prefeito de Simão Dias, gestores municipais desses 9 municípios, Ricardo, mas hoje também com essa coleta de material nesses imóveis em que vocês estiveram, né, na sede dessas empresas, também já há indícios de que outros prefeitos também fizeram a autorização desses pagamentos? Veja bem, o fato do pagamento ter sido autorizado pelo prefeito não significa que ele tenha praticado crime. A gente está apurando, né, assim, ordenador de despesas, se houve a entrega da mercadoria ou não. Mas hoje, respondendo a sua pergunta, durante as buscas, nós verificamos que alguns outros prefeitos também autorizaram os pagamentos. A gente vai analisar toda essa documentação e aí, quando a gente tiver uma conclusão, a gente vai revelar para a imprensa. Um desses prefeitos seria o prefeito do município de Carmópolis? Também. Nós verificamos que alguns pagamentos foram autorizados pelo gestor local. Volto a insistir, isso não é crime. Apenas é um indicativo de que o prefeito, além dos secretários, que é o que a gente tinha em maior número, também autorizou pagamentos. A Polícia Federal chegou a representar prisões para essas pessoas? Sim, nós representamos pelas prisões temporárias dos empresários, porém elas não foram deferidas pelo tribunal lá de Recife. Com relação aos gestores municipais? Não houve pedido de prisões dos gestores municipais, houve pedidos de busca e apreensão a serem cumpridos nas secretarias municipais de alguns municípios e também na Prefeitura de Simão Dias, porém esses mandados de busca foram indeferidos. Hoje vocês estiveram em sede dessas empresas aqui na capital, onde vocês cumpriram esses mandados de busca e apreensão? Nós cumprimos os mandados nas casas de alguns empresários, nas sedes das empresas e também na cidade de Itabaiana, na casa de um outro empresário. Quantos empresários envolvidos? A gente está falando hoje de 5 empresários, porém essas empresas já tiveram nos seus estatutos sociais uma quantidade bem maior de empresários e aí a gente vai chamá-los aqui na Polícia Federal a fim de saber se eles realmente eram empresários ou se eram empregados da empresa. Porque hoje, durante o cumprimento do mandado de busca, chegou na empresa um empresário, só que ele não é empresário, ele é empregado da empresa.
O que vocês recolheram hoje de material para robustecer essa investigação? Aprendemos cópias de diversos procedimentos licitatórios, propostas das empresas em licitações e também fotografamos diversos outros documentos, produtos que estão a evidenciar que parece que existem até mesmo outras empresas também atuando nesse esquema. Vocês estão em foco em contratos realizados entre 2016 e 2019. Ou seja, existem contratos que ainda estão vigentes? Sim, nós encontramos, o foco da investigação é justamente isso, contratos em andamento, licitações, contratos em andamento, a fim de que a gente possa ter uma contemporaneidade entre o que a gente está investigando e o que está acontecendo lá nesses municípios. Até o momento, o que a Polícia Federal já tem em relação a valores que podem ter sido desviados nesse esquema? Olha, fica difícil falar de valores que tenham sido desviados. Os valores não são tão altos quanto os que foram investigados na Operação Marcha Ré. Não chega nem a 10% daquele valor, talvez eu acho que nem a 1%. Mas, assim, é dinheiro público. E uma coisa que parece até impensável, alguém fraudar a licitação com vistas à aquisição de um kit de enxoval para neném. É uma coisa que assim, chama muito a atenção pela especificidade do objeto que estaria sendo fraudado. Vocês chegaram a verificar se realmente esses kits eles eram entregues, a população tinha acesso a esse material? Bom, o motivo das buscas hoje é justamente isso, tentar encontrar alguns documentos que pudessem comprovar a entrega dessas mercadorias, porque até agora os indícios que nós temos é de que nós não temos notas fiscais de entrada das mercadorias. Como a empresa ela não é indústria, como ela não está fabricando aqueles produtos, há uma dúvida muito grande de saber se realmente esses produtos foram entregues. Vocês, durante essa investigação, além desses 9 municípios, há indícios também de que outros municípios aqui no estado de Sergipe tenha tido algum tipo de relação comercial com essas empresas? Bom, é bom que se diga o seguinte, esses 9 municípios, a operação se deu pensando nesses 9 municípios, porque nós encontramos pagamentos com recursos federais nesses 9 municípios. Não significa dizer que essas empresas não tenham contratado com outros municípios. Podem ter contratado, acontece que os recursos utilizados para pagamento são recursos próprios, que não recursos que a atribuição para investigar seja da Polícia Federal. Qual o próximo passo agora da investigação? O próximo passo é analisar toda a documentação que restou apreendida, analisar e periciar os computadores e smartphones que restaram apreendidos, a fim da gente encontrar maiores elementos e aí concluir a investigação. A Polícia Federal pretende novamente pedir a prisão dessas pessoas? Bom, vamos ver o que tem hoje nesse material que restou apreendido e os próximos passos vai depender do que a gente analisar e encontrar no material que pegamos hoje. Muito obrigada, doutor Antônio. Portanto, está aí, Ricardo, a fala do coordenador dessa operação, trazendo esses detalhes e, pelo que a gente percebe, é algo que ainda vai ter bastante investigação, porque são 9 municípios e há, como ele mesmo disse, provavelmente indícios de que essas empresas tenham tido relações comerciais também com outros municípios sergipanos. Obrigado, Sara. Sara, por favor, já que o delegado citou, ele mesmo falou sobre a Operação Marcha Ré, em que pé está essa operação, se ele pode falar alguma coisa sobre ela? O Ricardo está lá no estúdio, doutor Antônio, perguntando se o senhor pode também passar alguns detalhes para a gente sobre a Operação Marcha Ré. Bom, a Operação Marcha Ré, é bom falar a respeito disso, até porque eu vi um jornalista da própria emissora perguntando a respeito. O inquérito foi concluído, foi relatado e a informação que eu tenho é que o Ministério Público Federal já ofereceu denúncia em relação a alguns dos empresários. A informação que eu tenho da CGU é que já houve oferecimento de denúncia. Eu não tive acesso a essa denúncia, portanto não sei dizer quais são os empresários e as empresas que já foram denunciadas. Mas o caso é referente a quê? Esse foi uma operação deflagrada em agosto do ano passado, que visou apurar um esquema fraudulento na questão do transporte escolar do estado de Sergipe. Mas nós já concluímos a investigação, o inquérito foi remetido ao Ministério Público Federal e a informação que eu tenho da CGU, não é do MPF, é de que já houve oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público Federal em relação a alguns empresários. Ou seja, houve a comprovação do crime. Dizer que houve a comprovação não é bem a expressão, porque eles agora não são mais investigados, são réus numa ação penal, segundo eu fiquei sabendo, vão ser submetidos a um processo contraditório, um processo judicial, e aí quem vai dizer que eles são culpados ou não é o juiz, é a justiça. Doutor
Muito obrigada novamente pelas informações. Ricardo. Obrigado, Sara. Obrigado ao delegado da Polícia Federal pelas informações pertinentes também à Operação Marcha Ré. A TV Atalaia está à disposição das empresas que apareceram, que foram citadas pelo delegado durante a entrevista, caso elas queiram se pronunciar. Nós procuramos algumas, mas não tivemos retorno. Então, estamos à disposição das empresas citadas, além das prefeituras. O delegado citou algumas prefeituras, mas são 9. E eu vou citar o nome de todas as prefeituras citadas. Prefeitura de Carmópolis, Itabaiana, Itapuranga, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Rosário do Catete, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Simão Dias, juntamente com algumas empresas que, segundo a Polícia Federal, está sendo investigada ou estão sendo investigadas porque há indícios de que essas empresas receberam pagamentos por produtos que não forneceram aos órgãos públicos. Ainda em fase embrionária de investigação, mas o jornalismo da TV Atalaia está à disposição para caso algum empresário de alguma dessas empresas ou alguma dessas prefeituras queiram se pronunciar.